boa tarde. Muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Hoje com um formato diferente. Nós estamos ao vivo aqui direto da Itália, aí para o Brasil. E eu vou me apresentar para vocês. Eu sou Maria Contacontos, contadora de história profissional, e aqui nesse perfil ajudo educadoras da educação infantil, professores da educação infantil, a transformar vidas através da contação de história. E o que é essa transformação de vidas? Quando você conta a história para uma criança, você está incentivando ela a ser um ser humano melhor, um adulto mais equilibrado, e por isso eu defendo essa causa. A contação de história mudou minha vida e eu pretendo levar isso para mais pessoas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, agora às terças e quintas, nesse novo horário, com esse novo formato. E essa semana, especialmente, vai estar em 2 dias diferentes, hoje e amanhã, porque amanhã eu fui convidada pela psicóloga Janaína Barbosa, que mora na Holanda, a participar de uma live com ela e mais 2 outras psicólogas, onde nós vamos falar da saúde mental das crianças e o que a contação de história tem para contribuir nesse sentido. Então, sejam todos muito bem-vindos. Muito boa tarde. Aqui eu preparei para vocês hoje um conteúdo bem interessante para aqueles que têm responsabilidade com alguma criança, para os professores e pais e cuidadores em geral. Eu trouxe um tema que é muito importante nós sabermos lidar com ele, porque na ausência dele a criança fica cheia de lacunas. Então, o tema de hoje foi elaborado pensando como eu posso ajudar vocês que têm uma criança sob a responsabilidade sua, pai, mãe, professor, adulto em geral, e gostaria de fazer uso da contação de história para melhorar a vida dessa criança, para transformar a vida dessa criança. Então, eu fiz uma pergunta para mim mesma e lancei para vocês no intuito de fazer vocês refletirem sobre essa questão. Quais são os impactos negativos na vida de uma criança que não escuta a história? Será que existem impactos negativos em relação à falta desse conteúdo, desse material, desse artifício, dessa arte? Se caso a criança não tenha contato com ela, tem algum impacto negativo? Então, como educadora, eu diria que sim, com certeza. Criança que não escuta a história, ao longo do seu crescimento, ela vai ter sérios impactos negativos. E o contrário também é verdade. Então, esse é o nosso tema de hoje. E antes de abordá-lo, eu faço um convite a vocês de permanecerem comigo aqui por 40 minutinhos, passar rapidinho, porque o assunto é importante e eu tenho certeza que vai ser interessante para aqueles que estejam ouvindo. E compartilha essa live com pelo menos mais 2 amigos seus, para que mais pessoas tenham contato com essas informações, pois são informações importantes para quem deseja que a criança tenha um futuro melhor, mais equilibrado, tenha uma vida transformada através dessa arte milenar que é a contação de história. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Envie aí o aviãozinho para mais 2 amigos. Enquanto isso, eu vou ficar aqui aguardando e volto já com o nosso conteúdo. Está compartilhando?
vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez. Vamos começar nossa live propriamente dita. Então, gente, quais são os impactos negativos na vida de uma criança que não escuta história, que não teve contato com a contação de história? Para nós falarmos de impactos negativos, vamos usar aqui dos opostos. Tem os impactos positivos, né, com essa atividade. Então, uma criança que escuta história, ela tem contato direto com o ato de imaginar. E aí, consequentemente, ela vai desenvolver a criatividade dela. A criança que não escuta história, o impacto é o inverso. Ela vai ficar travada. Ela não vai conseguir expor a criatividade dela, não vai se sentir capacitada pelo fato de ter faltado essa ação que é a contação de história na vida dela. Os contos de fadas, os contos populares, lendas, mitos, histórias com gestos, histórias cantadas, rimas, poesias, cordéis, fábulas, histórias de terror, de horror. Tanto tipo de história serve não só para entreter. Uma criança que não escuta história, um outro impacto negativo que ela tem é na ampliação do vocabulário. Ela vai ficar, consequentemente, com um vocabulário mais pobre, mais limitado. Observe que quem lê normalmente tem mais argumentos. A pessoa que lê, ela tem contato com novas palavras, amplia o vocabulário dela. O mesmo acontece com a criança, e um conselho que eu te dou é, quando você for ler uma história para uma criança, ou contar, mesmo que você não esteja fazendo uso do livro, porque existe uma diferença entre a leitura e a contação de história, mas não é o assunto de hoje. Mas quando você for contar uma história para uma criança, seja com um livro ou não, não faça, não pense que a criança não entenderá caso você faça uso de palavras mais rebuscadas. A criança tem capacidade de entender, sim. É como nós adultos. Muitas vezes nós abrimos um livro, começamos a ler e nos deparamos com palavras que não faz parte do nosso cotidiano. Se for uma palavra solta, se você não tiver tido contato com aquela palavra, provavelmente você vai ficar sem entender. Mas aí você tem a condição de pegar um dicionário e buscar o significado. Mas dentro do contexto, mesmo que você nunca tenha tido contato com aquela palavra, dentro do contexto da leitura, você vai acabar por compreender. O mesmo acontece com a criança. Então, se você, no meio de uma contação de história, se deparar com a palavra que você julga muito complicada para a criança entender, por favor, não pense dessa forma e use a palavra tal qual está lá, porque aí você vai estar dando a possibilidade da criança ampliar o vocabulário dela. E com isso, ela vai enriquecendo o contato dela com as palavras e no futuro ela vai ter condição de se expressar melhor. Olha o quanto a contação de história é importante. Depois tem também a questão do contato com o outro. A contação de história, ela nos permite isso. Ela vai fazer com que você trabalhe na criança essa consciência do contato com o outro. O quanto isso é importante. Por exemplo, eu já tive pessoas que me procuraram porque estava tendo dificuldade para educar a sua criança, determinar normas dentro de casa. Tive mães que me pediu ajuda, Maria, me ajuda, porque eu não estou sabendo como lidar com o meu filho. Tá difícil a minha relação com ele. E aí o que aconteceu? Eu orientei essa mãe, faz assim, assim, assim,
Segue os meus conselhos, conta a história para o teu filho no momento de dormir, tira um tempo só para ele, faz com que ele se sinta importante e amado através da contação de história. E o retorno foi muito bom. Essa mãe voltou e disse que depois que aplicou essas dicas que eu dei para ela, o filho dela hoje é uma outra criança. O poder da contação de história. A questão do contato com o outro. Porque no momento em que você está ali contando história para a criança, você está trabalhando a questão do vínculo afetivo com ela. Seja você pai, mãe ou professor. Então, professor, no momento em que você está contando história para a criança dentro ou fora da sala de aula, esse contato é muito importante para que ela enxergue em ti alguém em que ela possa confiar, para que ela enxergue em ti alguém com quem ela possa contar. Através das palavras ditas ali, através da história para ela, ela vai começar a ter mais confiança. Ela vai começar a compreender melhor aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo pedido para ela. É muito mais fácil você educar usando esse artifício da contação de história do que simplesmente dando uma ordem. A contação de história também ajuda a criança a lidar com os sentimentos dela. Porque muitas vezes a criança sente a dificuldade, ela tem aquele sentimento diante das dificuldades da vida, o medo, a solidão, a questão do bullying na escola, tantas outras dificuldades que ela passa, assim como nós adultos passamos, a criança também passa, e ela não sabe expressar, mas a contação de história vai dar essa possibilidade para ela poder compreender através de um conto e ela poder se expressar. A história tem esse poder. Quer ver um exemplo? Eu tive um relato de uma pessoa que disse que estava contando uma história em uma escola onde tinha uma criança com síndrome de Down. E a história era do patinho feio. E a criança conseguiu compreender a função daquela história ali. E ela expressou para a pessoa que estava contando a história, para a professora, que ela se sentia como o patinho feio. Olha o quanto é importante saber lidar com os sentimentos. E a história vai te auxiliar nisso. A criança que não escuta história é o contrário. Ela não vai saber expressar. Ela não vai saber dizer onde está doendo. E se ela souber, vai ser com muito mais dificuldade do que uma criança que tem contato com a contação de história. Também, a contação de história, ela permite que nós possamos dizer para a criança, possamos sinalizar, mesmo que nós não falemos com todas as letras, mas ela vai entender. Eu digo isso porque quando eu era criança, que eu ouvia determinadas histórias contadas por minha mãe, eu tinha, no momento em que ela estava contando as histórias para mim, eu tinha aquele momento de reflexão, aquele momento de interno meu, onde eu me colocava naquela história e eu sentia o que o personagem sentia e eu elaborava todo o sentimento dentro de mim de uma forma a me desvencilhar da dor, do medo, da vergonha, de tudo aquilo que me fazia sofrer, mesmo eu sendo uma criança. A história tinha esse poder. E quando você contou uma história para uma criança, você tem como fazer ela entender a diferença entre o bem e o mal. Um exemplo disso, a história da Chapeuzinho Vermelho. Ela auxilia nisso. A questão de você não dar ouvidos a quem você não conhece, a obedecer pai e mãe. Então, a história, ela impacta na vida da criança de uma forma muito positiva e auxilia o contador, o professor, o pai e a mãe a conseguir atingir o objetivo que ele tem para aquela criança de uma forma mais suave. A contação de história tem esse poder.
Por isso eu defendo esse argumento. Uma outra coisa que nós podemos trabalhar com a criança é fazer com que ela aprenda a lidar com as frustrações através da contação de história. E a criança que não tem o contato com a contação de história, ela vai ter dificuldade em saber lidar com as frustrações. Por exemplo, às vezes a criança ela não tem um cérebro maduro ainda, né? Então, assim, o adulto ele tem que saber que não há relação entre um adulto e uma criança. O detentor do cérebro maduro, a pessoa ali que já está madura o suficiente para entender o certo e o errado, é o adulto e não a criança. Ela ainda está em processo de desenvolvimento, mas através da contação de história, você pode, em um momento em que a criança está frustrada, aquele momento em que ela chora, que ela se debate, que ela cai no chão, querendo algo que você muitas vezes não pode permitir, se permitir naquele momento, não pode dar, não pode fazer com que aquele desejo dela aconteça naquele determinado momento. Se você tiver o hábito de contar história, se você tiver esse contato com essa arte, você souber lidar com essa arte de forma criativa, às vezes improvisada, mas se você tiver segurança na contação de história, você pode lançar mão de uma história naquele momento e fazer com que a criança se acalme diante da frustração que ela está passando. Eu lembro que em um determinado momento da minha vida, eu tive uma turma em que as crianças estavam... Eu estava tendo bastante dificuldade na adaptação, porque eu sempre trabalhei com crianças bem pequenas. E aí eu lembro que eu estava no jardim da escola e sabe aquela florzinha que a gente chama de dente de leão, que quando você sopra ela voa? De repente, eu acho que estava na época da primavera, de repente eu ouvi uma revoada, parecia pássaros brancos voando. Era um monte de flor daquela que eu acho que tinha se desprendido e o vento levou. E quando passou, aquele momento em que minhas crianças estavam chorando, foi muito engraçado que aí eu corri no pátio com elas e comecei a mostrar, olha ali o cisne que está levando João e Maria, eles estão voando de volta para casa. E parecia magia, assim, parecia uma coisa mágica. Naquele momento que eu comecei a usar do artifício da contação de história, o choro cessou. Eles passaram a prestar atenção naquele monte de pólen de flor que estava ali voando em torno a nós. Então, quando você tem o hábito da contação de história, quando você tem segurança em desenvolver essa atividade, você pode lançar mão dela em determinados momentos para acalmar a sua criança. A criança que não tem contato com a contação de história, ela tem muito mais facilidade em se frustrar. Olha que interessante. Por meio das histórias, podemos trabalhar sentimentos e sensações muito presentes nas crianças. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu anotei aqui. Olha só, Branca de Neve e o Pinóquio faz com que a gente possa trabalhar na criança a questão da ingenuidade. Porque os personagens, o Pinóquio e a Branca de Neve, o que foi que eles fizeram? Acreditaram no personagem mau da história. Ou seja, eram tão ingênuos que acreditaram naquela maldade do personagem e acabaram por sofrer consequência. Então, você pode lançar mão dessas duas histórias, contar para a sua criança com esse intuito de trabalhar a questão da ingenuidade. Olha, filho, professor falando para o aluno, olha, vocês têm que seguir esse caminho, fazer dessa forma. Olha o que aconteceu com a Branca de Neve. Então, não fale com estranhos, não aceite nada de estranhos. Isso é bem interessante, você trabalhar isso através da contação de história. Por exemplo, a criança que não lida bem com o seu aspecto, com a sua aparência. Você pode trabalhar a história do patinho feio. Por exemplo, um irmão que se sente menos bonito que o outro.
A criança que não tem acesso à contação de história, ela vai ter mais dificuldade em lidar com isso. Mas a criança que tem acesso, e quando você, enquanto adulto, tem a sabedoria, o conhecimento dessa arte milenar que é a contação de história, você pode usar, por exemplo, da história do Patinho Feio para trabalhar essa questão da aceitação. Olha que interessante. Uma outra coisa, medo. Você pode trabalhar o medo. A criança que não tem a contação de história como base da vida dela, que ela não tem esse contato com a contação de história, que o adulto não lê, o professor não lê, o pai não lê, a mãe não lê para ela, ela vai ter mais dificuldade de lidar com a questão do medo. Mas, por exemplo, você pode trabalhar essa questão do medo usando a história da Chapeuzinho Vermelho, né? Medo de estranhos. Vou trabalhar isso. Outra coisa, inexperiência. Olha que interessante, uma história que trabalha inexperiência, a história dos 3 porquinhos. Você pode trabalhar também dentro da questão da história dos 3 porquinhos. Você pode trabalhar com uma criança a questão da responsabilidade, de fazer o melhor que ela pode fazer. Professor, você pode trabalhar tanta coisa com essa história. Uma das coisas que eu trabalhei com essa história em sala de aula, além dessa questão da responsabilidade, de fazer o melhor que você pode fazer dentro daquilo que te foi pedido, dentro daquilo que te é exigido, porque muitas vezes o adulto exige da criança, né? Eu também tive a oportunidade de trabalhar a questão de moradias. A contação de história ela vai te auxiliar não só nesse aspecto dos sentimentos, como também, professor, ela vai te auxiliar na questão do conteúdo que você tem que trabalhar com a criança dentro da sala de aula. Olha como é interessante, como a contação de história ela é ampla, como ela não se limita a uma coisa só. E a criança que não tem contato, ela tem mais dificuldade de lidar com isso. Rejeição, Cinderela. Usa a contação de história para trabalhar a questão da rejeição. A criança que se sente culpada por alguma coisa, você pode trabalhar a história do Rei Leão. Dor, porque perdeu algo ou alguém. Pequena Sereia. Abandono. Eu contei essa história e essa história tem sido uma constante essa semana para mim. Ela voltou novamente agora. João e Maria. Para a criança aprender a lidar com o abandono. A contação de história, ela vai te auxiliar para que você aprenda a lidar melhor com a criança, mas ela também vai trabalhar a criança, sem que você necessariamente diga, isso aqui, essa história está trabalhando isso. Você pode simplesmente contar e deixar a criança elaborar, porque ela vai. Eu vou dar um exemplo no final para vocês. A gente pode trabalhar também a criança que não tem o acesso à contação de história, fica mais difícil para ela entender, por exemplo, um tema muito delicado. A finitude, o luto, a perda. Então você pode trabalhar isso através da contação de história. Dizer para ela, tudo na vida tem um começo, um meio e um fim. E mostrar para ela, com a contação de história, essa questão. É muito mais fácil você atingir o coração da criança, o eu da criança, você afagar o íntimo daquela criança com uma história. É muito mais fácil. A criança que não tem acesso à contação de história, ela também tem problema com limites. E você pode trabalhar isso através da contação de história. É bem legal. Também você pode trabalhar com a sua criança a ética.
valores para a vida através da contação de história. Tem criança? E agora eu falo assim e dei essa pausa porque eu fiquei pensando, não são só crianças, nós adultos também. Mas tem criança que, além de não se aceitar, são pessimistas. Ah, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz. E quando você vê um adulto que se comporta dessa forma, provavelmente faltou contação de história na vida dele. Olha o quanto a contação de história é algo necessário para a vida de uma criança e para a vida de nós adultos também. Então, você pode trabalhar essa questão do otimismo, da crença, capacidade de acreditar em si mesmo, de vencer os obstáculos através da contação de história. Cada criança vai interpretar a contação de história, a história que você está contando, cada criança vai interpretar de uma forma, tá? Então, assim, os contos de fadas, eles vão te auxiliar nisso, mas não só os contos de fadas. Você pode lançar mão dos vários tipos de histórias dentro da literatura infantil para trabalhar o objetivo que você tem para a sua criança. Então, assim, dessa forma, você vai tornar aquela criança um adulto que vai saber resolver as dificuldades que vão aparecer diante dela, um adulto mais seguro, um adulto que sabe se comunicar melhor, um adulto que vai ter mais facilidade para atingir os seus objetivos na vida. E tudo isso se dá através de um ato aparentemente simples, mas não é: a contação de história. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas eu não sou professor e eu não tenho interesse nessa arte porque minha função é outra, porque os meus filhos já cresceram. Então, eu te digo, aprende a contar história para os teus netos. Porque se durante o teu percurso como pai e como mãe ficou alguma lacuna, houve alguma falha com o teu filho, tu pode corrigir no teu neto. Mas aprende a contar história, que você vai ver o quanto isso vai te tornar alguém mais interessante, tanto nos negócios como no contato com o outro, na convivência com o outro. Contar história transforma vidas. Contar história é um ato de amor. E eu vou defender isso até o meu último dia, porque é nisso que eu acredito. Eu disse para vocês que eu tinha um exemplo para dar. Quando eu era pequena, eu lembro de certas histórias que minha mãe me contava, até hoje eu lembro. E ela não media as palavras, simplesmente ela contava. E eu lembro de uma história que ela me contava, que era a história de uma cegonha e de uma raposa. Elas eram amigas. Sei que a raposa convidou a cegonha para jantar na sua casa. E chegando lá, ela colocou uma sopa dentro de um pratinho para a cegonha. Só que a cegonha, com aquele grande bico, não conseguia, ficava bicando no pratinho, não conseguia comer. A raposa fez de propósito. Convidou a cegonha para comer na casa dela, com o intuito de humilhar a cegonha. E a cegonha quase que quebra o bico, bicando ali aquela tigela e não conseguia comer. Sopa dentro de uma tigela para uma cegonha. Aí a cegonha disse, ok, vou me vingar. Querida raposa, você está convidada. Amei o jantar, você está convidada para ir à minha casa.
para jantar também. Vou lhe preparar uma bela mesa cheia daquilo que você gosta e você está convidada. E a raposa lambeu os beiços, como dizia minha mãe. E foi. E quando chegou lá na casa da cegônia, a cegônia preparou para a raposa o mesmo cardápio, o mesmo menu. Ela fez uma bela de uma sopa e colocou dentro de uma garrafa. E cadê que a raposa conseguia comer? Mas a cegônia, com seu grande bico, enfiava o bico na garrafa e conseguia beber a sopa. Então, durante o momento que minha mãe estava contando aquela história, por que eu estou relatando isso para vocês? Porque eu lembro bem da sensação que eu tive durante aquele momento. Eu ficava dizendo no meu pensamento, bem feito, ela mereceu. Era assim mesmo que ela devia ter feito, bem feito. Quem mandou ela enganar a cegônia? E aí, eu me deparei com essa lembrança e fiquei pensando, engraçado, para algumas pessoas pode ser que dentro de mim estava sendo despertado sentimento de vingança, de raiva, mas não era. Ali o que estava acontecendo comigo é que no momento em que eu estava ouvindo aquela história, aquele relato, eu estava elaborando as palavras dentro de mim e trabalhando sentimentos, discernindo o certo do errado, o bem do mal. E é esse o poder da história. Lembro de uma história que eu contei há muito tempo atrás para os meus alunos, que falava de duas crianças. Era o Janjão e o Pedrinho. O Janjão era um menino muito robusto, grande, e que gostava muito de mandar nos colegas e bater caso eles não obedecessem. Quando o Pedrinho chegou na escola, que ele era novato, que ele chegou, ele se deparou com a figura do Janjão. E o Janjão, ele tinha uma turma, porque as crianças normalmente tinham medo dele e o acompanhava fazendo aquilo que ele mandava. Pedrinho não. O Janjão pegava o Pedrinho aqui pela gola da camisa e balançava o Pedrinho e dizia, você vai fazer o que eu estou mandando. E o Pedrinho só sorria. E o Janjão ficava com muita raiva. Com muita raiva. Às vezes dava até uns petelecos no Pedrinho. E o Pedrinho só sorria. O Janjão fazia de tudo. Tirava, rasgava os livros do Pedrinho. Tomava a merenda do Pedrinho. Batia no Pedrinho. Fazia de tudo e o Pedrinho só sorria. E no final da história, o Janjão caiu no choro. Chorou muito, muito. Eu consigo mandar em todos, menos em você. Me conte o seu segredo. E aí o Pedrinho diz, você pode mandar no meu corpo. Você pode até causar medo, mas nos meus pensamentos mando eu. Então você pode me bater, você pode tomar minha merenda, você pode rasgar meus livros, mas você não pode comandar aquilo que está dentro de mim, os meus pensamentos. Neles mando eu. Eu controlo os meus pensamentos. Esse é o poder da história. Então, quando você vai contar uma história para uma criança, eu te dou um conselho. Se apropria daquela história. Lê antes para você saber do que ela fala. Observa você como adulto quais são as possíveis coisas que você pode trabalhar com aquela história que você vai contar para a sua criança e coloque em prática. Eu tenho certeza que você vai conseguir atingir os teus objetivos usando essa arte com as crianças com as quais você cuida, tem responsabilidade. Eu tenho certeza que você se tornará um professor inesquecível na vida delas. Eu tenho certeza que você vai criar vínculos afetivos. Eu tenho certeza que você vai criar
uma criança mais forte, mais segura e mais feliz. Além de você ter a possibilidade de transformar essa atividade em uma profissão ou em um ganho extra. Olha que legal. A contação de história, ela impacta de forma positiva a vida de uma criança. Assim como a falta dela vai impactar de forma negativa a vida da criança. Então, se eu pudesse te dar um conselho, conte histórias. Todas as semanas eu estou aqui com vocês, trazendo conteúdos relacionados à contação de história. Como fazer, o porquê fazer, o que se trabalhar com a contação de história. Todos os dias tem conteúdo novo aqui nesse perfil e nas outras redes sociais das quais eu participo, como YouTube, Facebook, a rede vizinha, aqui. E eu sou uma pessoa disponível. Se você precisar, entre em contato comigo, me envie um direct, que eu vou ter o maior prazer de te orientar e te ajudar. Se caso você procure algo sobre a contação de história aqui no perfil e você não encontre para tirar dúvidas sobre determinado assunto, me procura. Vai ser motivo de conteúdo aqui para vocês. Mas conte história para a sua criança. Aprenda a contar história. Se torne um adulto, se torne uma pessoa mais interessante. Uma pessoa que vai fazer com que as outras queiram estar próximo a você. Porque você tem algo de mágico pelo fato de saber contar história. Eu espero que você tenha gostado dessa live de hoje. Eu vou salvar e te peço, curte, comenta e compartilha. Porque dessa forma nós levamos a contação de história para mais pessoas. Quanto mais gente souber do poder dessa arte, mais crianças livres e felizes nós teremos. Vamos transformar vidas através da contação de história. Então eu te agradeço pelo tempo que você ficou aqui comigo. Eu vou salvar a live. Deixa lá o teu comentário. Me diz o que é que você achou. Amanhã, às 3 horas da tarde aí no Brasil, eu vou estar novamente em live aqui, né, diretamente aqui da Itália, para vocês, com mais 3 psicólogas. Eu e mais 3 psicólogas. Olha que legal. Então não perca. Porque amanhã, se você tiver alguma dúvida sobre a questão das emoções das crianças e como trabalhar isso, você pode vir tirar sua dúvida com a gente. Então, vou deixar o convite aqui para que você amanhã venha nos assistir. Nós vamos falar sobre as emoções das crianças. Eu vou deixar lá nos stories, tá? A chamada para a live de amanhã e eu conto com a sua presença. Muito obrigada. Até amanhã para mais uma live. Beijo grande. Tchau, tchau. Arrivederci.